Efésios capítulo 5, estaremos lendo a partir do versículo 22. Que diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça para orarmos. Senhor Deus, nós pedimos a Tua ajuda, a ação do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Porque nós não queremos, ó Deus, apenas ser conhecedores do que está escrito, não apenas entendermos de forma intelectual, mas nós queremos ser transformados pela Tua palavra, nos arrependermos dos nossos pecados e ter o nosso caminho corrigido por Ti. Por isso eu peço a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, abra os nossos olhos espirituais, haja em cada um de nós, em nossos casamentos, em nossa família, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Nós não queremos continuar desobedecendo a Ti, não queremos continuar rebeldes às Suas instruções, mas nós queremos, ó Deus, receber um novo coração, para amar a Ti de todo o nosso ser, a fim, ó Deus, de que possamos testemunhar a Tua palavra neste mundo em que vivemos. Eu peço, ó Deus, que o Senhor possa agir através da minha vida e tornar o coração e os ouvidos dos meus irmãos receptivos à Tua palavra. E que no final possamos sair deste lugar salvos, sairmos deste lugar transformados, regenerados, sairmos deste lugar perdoado dos nossos pecados. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo uma série sobre família e hoje, em especial, nós trataremos sobre o tema: as 7 virtudes de uma esposa cristã. Infelizmente, o casamento em nossa geração tem sido considerado como algo sem valor, se tornado algo descartável e desprezado pela nossa sociedade. Em nossos dias, aquilo que nós chamamos de algo tão importante, o casamento, a família,
tem sido deixado de lado, desprezado, ignorado pelos próprios casais, pelo marido, pela esposa. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o casamento é a primeira e mais importante instituição criada por Deus. A instituição mais importante que Deus criou neste mundo chama-se família. É a mais importante. A Bíblia apresenta a família como uma instituição sagrada e fundamental, criada e estabelecida pelo próprio Deus, desde o início de toda a humanidade. Em Gênesis 2,18 diz assim: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. O casamento é uma aliança feita entre um homem e uma mulher, tornando ambos uma só carne, como diz em Gênesis 2,24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E este casamento, esta união, deve proporcionar um companheirismo em todas as áreas de suas vidas, até que a morte os separe. Como Jesus disse em Mateus 19,6. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O casamento é uma união que Deus faz, e o homem não deve ousá-la separar. Ambos foram criados para um complementar o outro. Então, o casamento, a família, é algo sagrado. Não é algo descartável, não é algo que hoje eu tenho, amanhã eu jogo fora. Não é uma aliança que se quebra, é uma aliança eterna. É um amor eterno. Como Deus nos amou com amor eterno, assim Ele espera que a esposa e o marido se amem até que a morte os separe. Nós trataremos sobre isso, sobre essa instituição tão importante, mas em nossos dias tão desprezado. E dentro do casamento, Deus estabeleceu princípios, deveres e responsabilidades ao homem e à mulher. Conforme nós já estudamos, o marido, ele tem 3 funções importantes na família. Primeiramente, a primeira função do marido, dentro da família, no casamento, é a liderança espiritual. O homem, ele é chamado a ser o líder espiritual de sua casa. Isso significa que ele tem a responsabilidade de guiar a sua família no caminho do Senhor. Em Efésios 5:23, diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Isso implica que o homem deve liderar espiritualmente sua esposa e filhos, como Cristo faz com a igreja. Nós, os homens, precisamos ler a Bíblia e ensiná-las para a nossa família, orar, sermos exemplos de fé e integridade e conduzi-los aos cultos. O homem, ele é responsável pela liderança espiritual de sua família. Deus entregou essa liderança ao homem. É o homem que tem que ler a Bíblia. É o homem que tem que ensinar a sua família a Bíblia. Não é o pastor. O pastor é secundário. Primariamente, é o marido. O marido é o pastor, é o principal pastor de sua família. É o marido. É o marido que lê a Bíblia, é o marido que ensina, é o marido que ora, é o marido que busca, é o marido que conduz, é o marido que os conduz aos cultos, é o marido que é o exemplo de fé e integridade. Então a primeira função importante do marido é a liderança espiritual. Você, homem, você, marido, deve liderar a sua família. Foi dado a nós essa incumbência. A segunda função do marido é que o marido, ele é o responsável pela provisão e pela proteção da família. Deus também designou o homem para ser o provedor e o protetor da sua família. Em Gênesis 3:19, Deus diz a Adão:
no suor do seu rosto comerás o teu pão. E em 1 Pedro 3,7, maridos, vocês igualmente, vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil. O homem é responsável pelo sustento material e pela proteção espiritual, emocional e física da família. Foi dado ao homem, ao marido, essa incumbência. Ele deve proteger a sua família. Ele deve ser o provedor principal da sua família. Ao homem foi dado a responsabilidade de prover as necessidades de sua esposa e filhos, e de protegê-los de ideologias, ataques espirituais do mal, e de protegê-los contra homens maus. É o homem, é o marido. O marido é o responsável. A presença física e espiritual do marido é essencial para o bom andamento do lar. Por isso a importância de trabalharmos com diligência para prover o necessário e de criar um ambiente seguro e estável para nossa esposa e filhos. Então o marido, ele tem essa função: proteger e prover. Ele é o responsável. Não é a mulher que é responsável, é o homem. Do suor do teu rosto, Adão, você comerá. Ao homem foi dado esse dever. Ele é o principal responsável por sustentar a família e por proteger a família. É o homem que se coloca à frente como uma barreira de proteção, seja ideológica, seja espiritual, seja contra qualquer outra coisa que tenta se levantar, homens maus e tudo mais. Quem protege, quem provê, são os homens. Nós, homens, temos essa responsabilidade. A terceira função do homem na família é amar e cuidar dela. O apóstolo Paulo exorta os maridos em Efésios 5:25 e diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor não é um sentimento passageiro, mas uma atitude sacrificial. O amor do marido pela esposa deve ser o reflexo do amor de Cristo pela igreja. Os maridos devem entregar as suas vidas pela esposa, devem ser pacientes, perdoar, cuidar, tratar com dignidade e honra. Esse amor deve durar para sempre. Então, a terceira função importante do homem na família é amar a esposa e cuidar dela, até que a morte os separe. Então, quando nós decidimos nos casar, quando nós fizemos um compromisso, homens, uma aliança com a esposa, diante de Deus, nós devemos cumprir o nosso voto, a nossa palavra, darmos a nossa honra por aquilo que falamos, e cumprirmos, segundo a palavra de Deus, aquilo que nos é ordenado. Então, essas são as funções, as três funções importantes do homem na família. Agora, quando nós olhamos as famílias em nossa sociedade, o que nós vemos? Tudo de cabeça para baixo. Vemos um reflexo do que é um povo rebelde a Deus. A nossa geração é um reflexo do que são pessoas que abandonaram os mandamentos de Deus. É isso que nós vemos aí fora. Famílias destruídas, casamentos destruídos, filhos destruídos. Porque os homens não têm assumido a sua responsabilidade de homens bíblicos. E suas famílias têm sido destruídas. Mas não somente o marido tem responsabilidades. As esposas também têm responsabilidades para assumir na família. Com o advento do feminismo, muitas mulheres passaram a dar mais prioridade
para os trabalhos seculares e lideranças de igreja, deixando o cuidado com o marido, com os filhos e com a casa em último plano. Muitas nem querem ter filhos. Como resultado, o número assombroso de divórcios, filhos desviados e maridos incrédulos. Fomos ensinados pela mídia, pela sociedade, pelas igrejas modernas a viver dessa forma. Logo precisamos retornar o mais breve possível ao que a Bíblia ensina. O que acontece? Com o advento do feminismo, essa ideia do feminismo, do igualitarismo, homens sendo iguais mulheres, mulheres assumindo posições de homens e tudo mais. O que acontece? Veio uma grande confusão sobre a sociedade. E as mulheres agora, elas passaram a dar mais prioridade na carreira de sucesso do que com a família. As mulheres buscam diplomas, buscam uma carreira de sucesso, serem prósperas, terem tudo do bom e do melhor, mas elas nem estão percebendo que elas estão perdendo famílias, casamento e filhos. São prósperas financeiramente, mas a família, a casa, o lar está sendo deixado em último plano. As mulheres podem trabalhar? Podem. Mas isso não pode ser o alvo da tua vida. Não pode ser a prioridade do teu trabalho. A tua prioridade é a tua família. A coisa mais importante que Deus criou não é o teu trabalho. Hoje você trabalha, amanhã muda de emprego, hoje tem, amanhã não tem. Mas a família não. A família é a coisa mais importante que nós temos. Quantas pessoas dedicam a sua vida inteira a uma empresa? Passa-se os anos, a empresa quebra. Quando ela vai olhar, perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a própria alma. Quantas pessoas se dedicam mais ao trabalho do que aos filhos? Olha a inversão de valores. Para pensar. O que é mais importante para você? É o teu casamento? São os teus filhos, a tua família? Ou é o teu trabalho? Mas olha quanto tempo e dedicação você dá para o teu trabalho, e olha quanto tempo você dedica para o teu marido, quanto tempo você dedica para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Uma inversão de valores. Tem mulheres que saem 6 horas para trabalhar da manhã, voltam 6 horas da noite, não vê o filho, não vê marido, não vê casa, não vê nada. Será que isso vale a pena? Será que realmente vale a pena nós trocarmos as coisas mais preciosas, as coisas mais importantes da nossa vida por causa de dinheiro, por causa de nome, por causa de sucesso? Quando nós olhamos aí fora e vemos a decadência das famílias, nós passamos a analisar o que realmente é importante para nós. Olha na época dos teus pais, na época dos teus avós, o que eles tinham? Não tinha nada, mas eles cuidavam da família. A avó era presente com os filhos na família. E eles criaram filhos, mesmo com pouco, mas criaram filhos. E olha agora hoje nós, mal temos um filho. E mesmo assim nós não dedicamos a nada, dedicamos mais às coisas deste mundo. E quantas mulheres, ao invés de estar lá em casa, cuidando da casa, limpando a casa, cuidando do marido e dos filhos, fica o dia inteiro na igreja. Fica o dia inteiro e passa a vida inteira dentro de um templo. E ela não entende que o chamado dela não é esse. O chamado dela é lá na casa dela, é cuidar da família. Quantas mulheres que estão exercendo autoridades que não foi dada a elas. E quando olha para a família, tudo perdido. Filhos desviados, marido incrédulo, tudo bagunçado. Porque estão mudando as prioridades. Quantos divórcios entre cristãos? Olha quantos. Quantas pessoas que você conhece que estão se divorciando? Quantas famílias você conhece de pessoas que vão na igreja? Que está com os filhos desviados? Quantas?
Quantas mulheres você conhece que vão na igreja e os maridos não vão? Incrédulos. O que está acontecendo? Onde foi que nós erramos? Onde estamos errando? Talvez você, mulher, esteja enfrentando muitas dessas situações difíceis. Divórcio, marido incrédulo, filhos desviados, lar bagunçado. E você pergunta, e agora, o que eu devo fazer? Existem algumas situações em sua vida que será muito difícil uma solução imediata, pois fizemos escolhas erradas, iremos precisar agora da graça de Deus para nos sustentar diante disso. Mas a maioria das situações poderão sim ser mudadas e transformadas em sua vida, em seu casamento e com seus filhos. Mas será que vocês estão, mulheres, dispostas a serem uma esposa piedosa? Em 1 Timóteo 2, Paulo diz assim, do 12 ao 15, e não permito que a mulher ensine, e nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Isso é durante o culto. A mulher não pode nem ensinar ninguém durante o culto, e nem exercer a autoridade de homem, ou seja, governo sobre a igreja, pregar, exortar a igreja. A mulher não foi criada para isso. E Paulo fala, não permito. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi Adão formado e depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e em amor e em santificação com bom senso. Olha o que Paulo fala. Coisa simples para nós, é só ler. Mulher, vai cuidar da sua família. Você não foi chamada para ficar preparando o sermão, exortando pessoas na igreja. Não, você foi chamado para ser mãe, para cuidar da sua família, para cuidar do seu marido, para cuidar da sua casa. Esse é o chamado da mulher. Será preservada. Olha o que Paulo fala, preservada. No grego, preservado é o sentido de ser salva, no sentido de evitar a sua destruição. Você quer evitar de ser destruída? Vai ser mãe. Vai ser uma boa dona de casa. Vai cuidar do teu marido. Fora disso, nós estaremos abertos a todo tipo de tentação, a todo tipo de mal, a todo tipo de destruição. Olha lá fora. Você deve ter exemplos próximos de você. O que acontece quando nós deixamos de lado as instruções de Deus? Por isso, você, mulher, entenda, cuide da sua família. Martinho Lutero, ele disse, não há relação mais amável, amigável e encantadora, comunhão ou companhia, do que um bom casamento. Uma coisa melhor para nós do que termos um bom casamento, um bom relacionamento entre marido, esposa e filhos. E hoje eu estarei abordando as 7 virtudes de uma esposa cristã. E a primeira virtude de uma esposa que deseja ver a mudança no seu casamento, a mudança na sua família. A primeira virtude, ame o seu marido. Paulo, ele instrui Tito, no capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, assim, as mulheres idosas poderão instruir as mulheres recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos. As esposas devem aprender a amar seu marido. Precisam amar o seu marido do jeito que ele é, apesar das diferenças e defeitos. O amor continua sendo a chave mestra para construir um relacionamento conjugal. A primeira coisa que a mulher tem que entender, ela deve aprender a amar o seu marido. Ame o seu marido. O marido, ele precisa de uma esposa que o apoie, mas acima de tudo, ele precisa de ser amado incondicionalmente.
Paulo, ele exorta em Tito. E ele fala, vemos aqui o quê? Que as mulheres, elas devem amar o seu marido. Significa aceitá-lo como ele é. Uma pessoa com qualidades, mas imperfeita. Não existe homem perfeito. O marido da sua vizinha não é melhor que o seu. Muitas que se divorciam e arrumam outro marido se arrependem. Primeira coisa que nós precisamos entender, você, mulher, você quer ter um casamento abençoado? Você quer ter uma família abençoada? Ame o seu marido. De que forma? De coração, incondicionalmente, da forma que ele é. O pastor R.C. Sproul, ele disse, no casamento cristão, o amor não é uma opção, é um dever. Mulheres, vocês têm o dever de amar o seu marido. Estabeleça um compromisso diário de amar seu marido como ele é, lembrando-se sempre da aliança que fizeram um ao outro. Primeira virtude de uma mulher bíblica, virtuosa, de uma esposa cristã, é amar o seu marido. Você tem amado o seu marido? A segunda virtude, respeitar o marido. Efésios 5:33, Paulo disse, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Toda mulher deve respeitar o seu marido, o admirar, o honrar e cuidar dele. Isso significa valorizar o compromisso feito com ele, em especial, considerando seus valores e necessidades. Mesmo que enfrentem problemas, um casamento cristão pode encontrar saídas, com base no amor e no cuidado. A mulher, ela deve respeitar o marido, honrar o marido, tratar o marido com respeito. Pedro diz em 1 Pedro 3,6, o exemplo de Sara, esposa de Abraão. E ele diz assim, Pedro, Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Olha como Sara tratava o marido dela. Ela ia conversar com Abraão, ela chamava Abraão de Senhor. E hoje a mulher xinga tudo o marido, expulsa o marido de casa, briga com o marido. Mas olha a diferença, uma mulher piedosa, ela chamava Senhor. Fale com carinho e dignidade. Evite brincadeiras de mau gosto. O desrespeito, insultos e desprezo estão na base de muitos casamentos conturbados. Tente manter conversas num tom sereno, com equilíbrio e compreensão. Mulheres bíblicas, equilíbrio, tom sereno, compreensão. Nunca discuta em público, nem exponha o seu marido com a intenção de ridicularizar ou diminuir. Se vocês tiverem uma roda de amigos, nunca fale mal ou as fraquezas de seu marido para os outros. Reuniu? As irmãs estão reunindo. Começa a falar sobre marido, sobre casamento, e começa a falar mal do marido. Nunca exponha as imperfeições do seu marido. Nunca. Vai ridicularizar, vai desprezar ele. E você não foi chamada para isso. Você foi chamada para honrar, respeitar o seu marido. Tenha cuidado. Considere sempre a opinião dele. O seu marido é o líder. Então ele tem a opinião dele. E a opinião dele tem um peso, porque Deus entregou a liderança para ele. Respeite a decisão do seu marido. E demonstre a admiração quanto às qualidades dele. Tem mulher que só vê defeito no marido. Veja as qualidades, o caráter, cortesia, a sabedoria,
a fé, a honestidade. Veja as qualificações e respeite o seu marido. Então, a segunda virtude é respeitar, honrar o marido. A terceira virtude de uma mulher bíblica é que ela seja auxiliadora. Em Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Significa dar auxílio, ajudar, cooperar, é ser alguém disponível e prestativo. A mulher, ela foi chamada para isso. Apesar de todos sermos chamados a ajudar uns aos outros, a Bíblia realça essa responsabilidade para as esposas. Olha que responsabilidade as esposas têm no casamento. Elas foram chamadas para auxiliar o seu marido. Esta foi a primeira vez que nós ouvimos dizer que algo não estava bom. Por isso Deus providenciou a mulher como uma companheira indispensável. A ideia de auxiliadora é a ideia de você ajudar o marido no sentido de complementar a função dele. O marido tem uma função e você vai auxiliar o marido na função dele, complementando aquilo que precisa, ajudando naquilo que precisa. Deus criou você para ajudar o seu esposo em tudo aquilo que ele precisar, para que ele possa cumprir a sua missão. Imagina, Deus deu a missão ao marido, uma liderança ao marido. E a esposa, ela vai ajudar o marido a cumprir essa missão. Ela vai auxiliar o marido nessa liderança. Se o seu marido não está sendo um bom cristão, ou um bom marido, ou um bom pai, sua virtude é ajudá-lo a ser. Talvez os nossos maridos não estão cumprindo o chamado deles da melhor forma. Qual é a função da mulher? Auxiliar, ajudar, para que o marido cumpra a sua missão. A quarta virtude de uma mulher bíblica é satisfazer o marido. Em 1 Coríntios 7, 3 e 4, Paulo diz: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. A mulher, ela deve ter intimidade e cumplicidade com o seu marido. Comprometa-se em viver um relacionamento conjugal prazeroso e mutuamente satisfatório. Isso inclui manter a chama da intimidade acesa também no aspecto sexual. A Bíblia é bastante clara e direta. Conversem sobre as necessidades conjugais, com cumplicidade e respeito. Esposas, tentem olhar o amor da perspectiva dele, e não somente da sua. Não foque apenas na sua felicidade, mas comprometa-se em fazer o seu marido feliz. Satisfaça seu marido em suas necessidades. O casamento, Deus vai proporcionar para que haja um prazer entre o homem e a mulher. O corpo do homem, no casamento, passa a pertencer à mulher, e o corpo da mulher passa a pertencer ao marido. E Deus, ele vai instruir o quê? Para que ambos tenham uma cumplicidade em tudo isso. Se amem, tenham prazer um com o outro. Por isso, uma das virtudes da esposa é satisfazer o marido.
A quinta virtude de uma mulher piedosa é administrar bem a sua casa. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Provérbios 31:27. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. A esposa cristã precisa ajudar seu marido, cuidando bem da logística da família, quer nas tarefas domésticas ou profissionais, e no cuidado com os filhos. A sua colaboração é fundamental para o bom andamento do lar. A mulher, ela tem um papel muito importante na família, de administrar bem o lar. O cuidado ali da logística do lar. É o momento da comida, fazer a comida. É o momento da limpeza. É o momento de cuidar dos filhos. O momento da escola dos filhos. O momento de ter que lavar a roupa, passar a roupa. É o momento daqueles cuidados, da boa administração. A mulher, ela deve, nessa administração, auxiliar as funções. O filho vai fazer isso, o outro filho vai fazer aquilo, vai pedir a ajuda do marido. Então, a mulher, ela vai fazer um bom cuidado do seu lar. Ela é responsável por esse cuidado. Ela é responsável pelo bom andamento de toda a casa. Agora imagina, uma mulher que fica a semana inteira fora de casa. Como que ela consegue dar conta? No cuidado com os filhos, cuidado com o marido, cuidado com os afazeres domésticos. Como? Por isso, as mulheres foram chamadas para administrar bem a sua casa, cuidar da sua casa, ter prazer em tudo isso, porque é o trabalho que Deus chamou, é o principal trabalho. É muito bom, é uma alegria você poder estar na sua casa, cuidando de toda a sua família. Lutero, ele fala a respeito dessa boa administração, e ele fala assim: no casamento, cada pessoa deve realizar a função que lhe compete. O homem deve ganhar dinheiro, a mulher deve economizar. Por que será que ele falou isso, né? As mulheres não gastam muito, não. As mulheres são econômicas. Mas você vê que deve haver uma boa administração na família. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é um ótimo exemplo para qualquer esposa. Tal como as mulheres tendem a ser excelentes coordenadoras e organizadoras de lar. Se este não é o seu caso, ore e peça ajuda para Deus, para que Ele possa te tornar essa esposa virtuosa. Seja ativa na organização do seu lar, oriente e auxilie na execução e nas distribuições de tarefa. Motive-se e trabalhe para construir um lar agradável e feliz. Cuide bem da sua casa, do seu marido e dos seus filhos. Meu irmão, o sucesso não está em coisas materiais. O sucesso não está em você ter um carro top do ano. O sucesso não está em você ter uma casa grande. O sucesso está em você ter uma família feliz. É a coisa mais importante. Dinheiro não compra isso, não adianta. É ter uma família feliz, é ter um lar abençoado, é ter um casamento repleto de alegria, é você poder cuidar da família, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da organização da casa. A sexta virtude é que a mulher, ela deve ter uma conduta honesta e exemplar. 1 Pedro 3, 1 e 2 diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. A conduta exemplar da esposa no casamento
é importantíssimo. Você deve ser uma mulher confiável. Seja íntegra e fiel aos votos matrimoniais, honrando ao seu marido, orando e buscando o bem dele. Haja sempre com honestidade, com pureza e sabedoria, quando o seu marido estiver perto ou não. Tenha o cuidado e o equilíbrio com a exposição do seu corpo. Lembre-se que o seu corpo pertence somente ao seu marido. A conduta honesta. Hoje, você vê que muitas mulheres postam fotos mostrando mais do que deveria mostrar. O corpo da esposa pertence ao marido. É por isso que quando a mulher se veste, ela se veste para o marido. Ela não se veste para mostrar o seu corpo para o próximo, mas ela se veste para honrar o seu marido. Então, cuidado com a exposição do seu corpo. O equilíbrio com as roupas. Cuidado com a sensualidade. Cuidado com as suas palavras. Com a exposição nas redes sociais. Com as companhias que você tem andado. Com hábitos que possam prejudicar a sua vida conjugal. Seja um motivo de alegria para o seu marido. E não de constrangimento. Cuidado com quem você segue, com as coisas que você curte na internet. A mulher, ela não tem amizade, uma mulher casada não tem amizade com homens. Não existe isso. É o seu marido. Então não tem curtir coisas de homens, o homem posta lá e fica lá mostrando o corpo e a mulher curtindo isso. Você é casada, você não curte essas coisas. Você honra o teu marido, você respeita o teu marido. Você sabe que aquilo é desonroso para ele. Você não segue aquele canal, aquela pessoa e tudo mais. Então a mulher ela tem que ter uma conduta honesta, uma conduta exemplar, mulheres piedosas. Isso é o básico do nosso cristianismo. Darmos o exemplo em uma sociedade caída. Seja esse motivo de alegria para o teu marido. Os maridos descrentes verão o bom testemunho da esposa virtuosa e poderão se render à fé em Cristo. Já os maridos cristãos poderão se aproximar ainda mais do Senhor, tendo uma esposa piedosa ao lado. A sétima e última virtude de uma mulher bíblica. Seja submissa. Submeta-se à liderança do seu marido. Efésios 5, 22 e 24. As mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ser submissa é viver sobre o cuidado e a liderança do marido. O respeito e a submissão significam reconhecer que existe uma estrutura ordenada por Deus na família, na qual o homem tem a tarefa de liderar, prover, proteger e amar incondicionalmente a sua esposa. Quando os maridos amam as esposas, da maneira que foi ordenado, é mais fácil as mulheres serem submissas. Então, Deus ele ordena o quê? As mulheres, as esposas? A submissão. As mulheres entenderem que existe uma liderança na família. E a liderança foi dada ao homem. Então, a mulher, ela precisa de compreender que ela deve se submeter à autoridade do marido. O que significa? Viver sob o cuidado do marido, sobre a liderança do marido. Não ela querer ser o cabeça,
não ela querer tomar as decisões, não ela querer falar por último. Isso é uma desobediência. Ao marido foi dada essa autoridade, não à mulher. A mulher auxilia na decisão. A mulher, ela dá a sua opinião, mas a decisão, ela precisa vir do homem, do marido, porque ele é o cabeça, ele é o líder. Mas nem sempre é fácil ser esposa de um homem imperfeito ou não convertido, principalmente quando há desentendimentos e crises. Muitas vezes enfrentarão aflições, momentos difíceis no casamento. Mas Deus vai auxiliar a você a se sujeitar com humildade e paciência, sendo uma mulher amável, respeitável e feliz. Assuma o compromisso e seja obediente a Deus. Então, a mulher virtuosa, ela deve ser submissa à missão do marido. O marido tem a missão de cuidar, de guiar a família, de amar a esposa. E a esposa, ela deve ter a sua missão de ficar debaixo dos cuidados do marido, de ser liderada por este marido. Quando o marido é convertido, é mais fácil. Quando o marido ainda não é convertido, é um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, as mulheres têm que entender que existe uma autoridade na família. E eu queria abrir uma observação a respeito dessa parte de submissão. Às vezes, é inapropriado e até perigoso seguir os princípios da submissão, caso você ou seus filhos sofram um abuso físico ou verbal em casa. Se você enfrenta, mulheres, condições prejudiciais e destrutivas no casamento, você precisa de buscar ajuda. Se submeter, amar e perdoar não significa o mesmo que se tornar refém de maus tratos, abandono e comportamentos violentos no lar. Infelizmente, por causa do pecado, quando a sua vida ou a vida dos seus filhos estão em risco, o melhor é se aconselhar com uma autoridade da igreja. Então nós falamos de submissão, é ordenado a submissão às mulheres. Mas quando o homem, o marido, ele tem agido contrário às ordenanças de Deus, tem te maltratado, tem te batido, tem feito pressões psicológicas sobre a sua vida, tem te deixado em depressão, o seu marido, tem feito o mal para você. Você precisa de procurar ajuda, porque isso não pode acontecer. Então, procure a liderança da igreja, para você poder explicar e falar sobre o seu caso. Em alguns casos, a gente tem que tratar como algo muito sério. Então, caso você tenha sofrido esses maus tratos na sua família, a sua vida tem corrido risco, ou a dos seus filhos, é necessário você procurar ajuda. Mas isso costuma ser uma exceção na igreja, certo? Mas caso aconteça, você não se submete a maus tratos. Porque a Bíblia fala que a gente se submete a um marido que trata a esposa como Cristo tratou a igreja, que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Quando isso não é feito, quando há maus tratos ou coisas piores, você precisa de procurar ajuda e não se submeter. Porque a Bíblia diz, importa nós agradarmos a Deus do que aos homens, obedecer a Deus do que aos homens. Caso você esteja passando por algo parecido, você pode depois me mandar mensagem e a gente conversa melhor. Mas isso é uma exceção. Agora eu quero terminar com uma frase do pastor Tim Keller, que ele diz assim: o casamento é uma forma de dois amigos espirituais andarem um ao outro, ajudarem um ao outro na jornada,
para se tornarem as pessoas que Deus criou para ser. Então o pastor Tim Keller vai falar isso, que o casamento é uma forma de dois amigos espirituais ajudarem um ao outro nessa jornada, para se tornarem as pessoas que Deus criou para ser. Quando Deus colocou a tua esposa do teu lado, o teu marido do teu lado, é para que vocês dois, juntos, pudessem um ajudar o outro nessa nossa jornada, enquanto nós estamos atravessando por este mundo. Para que, durante essa jornada, nós, com a ajuda um do outro, possamos nos tornar as pessoas que Deus criou para sermos. E dessa forma, você, mulher, seja uma bênção na vida do seu esposo. Ore por ele, ame ele, seja companheira e o ajude a ele se tornar aquilo que Deus deseja que ele seja. Eu creio que se a igreja, se nós colocarmos em prática aquilo que nos é ordenado, eu creio que a nossa família, ela permanecerá de pé. As nossas gerações serão abençoadas. Os nossos filhos aprenderão com a nossa fé. Os nossos netos também. E assim perpetuaremos um povo santo, um povo separado, um povo a qual ama o Senhor, a qual vão dar o bom testemunho. Uma geração que o marido vai amar a esposa vai amar o marido. Filhos obedientes. E tudo isso, irmãos, é tratado por Deus na palavra dele. Mas quando nós olhamos muitas vezes as situações que talvez nós nos encontramos, nós percebemos que precisamos muito de Deus, não é pouco, precisamos muito, porque são situações difíceis, aflições, sofrimentos, tribulações que talvez nós passaremos em nossa família, em nosso casamento, e para lidar com tudo isso, nós precisamos da ajuda de Deus. Eu creio que todos nós que estamos aqui, nós não queremos ter uma família destruída, nós não queremos ter filhos desviados, nós não queremos ter netos ímpios, pelo contrário, eu creio que todos nós queremos ter um casamento abençoado, um lar abençoado, filhos abençoados, uma descendência abençoada. Isso só é capaz por meio do Senhor. Mas como tudo isso vai acontecer se nós não nos aproximamos de Deus? Como tudo isso vai acontecer se nós andamos distantes do Senhor? Você acha que olha Danilo, vamos fazer uma campanha de 7 dias, de 7 semanas, para que tudo se resolva? Macumba gospel? Não, vamos passar óleo. Passa óleo na casa, passa óleo na porta, passa óleo na roupa do marido, derrama óleo lá no arroz, na hora que você estiver fazendo óleo ungido, e vai tudo mudar. Irmãos, é macumba gospel. Onde Jesus ensina isso? Sabe o que Jesus ensina ao ouvirmos a verdade? Se arrependa. Se arrependa dos pecados. É hora de buscar o Senhor de coração. É hora de parar de pecar. É hora de analisar a vida e falar, mas o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu casamento? O que eu estou fazendo com os meus filhos? Até quando? É hora de nós voltarmos a arrependimento, é voltarmos ao lado contrário daquele que nós estávamos indo. Arrependimento. Nós devemos enxergar que se nós continuarmos, muitos de nós continuarmos, da forma como estamos conduzindo o casamento ou a família, mais cedo ou mais tarde vai naufragar o barco. Porque a gente sabe que em um mundo cheio de pecado, em um mundo em que nós estamos vivendo, olha a geração de hoje. Cada 2 casamentos, um divórcio. Hoje. Agora imagina na geração dos teus netos. O que vai acontecer? Olha quanta pornografia. Olha quanta homossexualidade. Olha o que está acontecendo, quantas falsas igrejas, falsas religiões. Olha quantas coisas ruins têm acontecido, imoralidades. E nós estamos no meio de tudo isso. Você lembra de Noé?
Ele estava no meio de toda aquela corrupção, mas ele colocou a família dele dentro da arca. Ele construiu a arca, ele se dedicou a Deus, ele obedeceu a Deus, e a família dele entrou com ele naquela arca. Hoje, estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas saímos lá fora e continuamos a viver da mesma forma. Irmãos, não dará certo. Você perderá o teu casamento, você perderá a tua família, a tua geração ela será destruída. O próprio Senhor fala lá nos mandamentos, que aqueles que continuarem vivendo conforme viveram os seus pais, que continuarem nos mesmos pecados, até a terceira e quarta geração serão visitadas. O que significa? Que todos aqueles que continuarem a rejeitar o ensinamento, rejeitarem a palavra do Senhor, caminharão pelo mesmo caminho da destruição. É tempo de nós voltarmos ao Senhor, é tempo de nós restaurarmos a nossa família. Olha lá Josué, diante de toda aquela idolatria, diante de todas as pessoas que não sabiam qual Deus servir, Josué fala o que naquela assembleia, quando ele junta toda a nação de Israel, lá no final do capítulo 24, eu não sei qual Deus vocês querem seguir, sigam os seus deuses, sejam os deuses dos seus pais, seja dos Eufrates, seja de qualquer outra religião, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sirva ao Senhor, siga ao Senhor, para de seguir falsos profetas, para de seguir falsas religiões, para de seguir falsos ensinos, siga o Senhor, guarda a tua família, guarda o teu casamento, guarda os teus filhos diante do Senhor. E eu creio que se nós fizermos assim, nós não seremos envergonhados, mas a nossa família será uma luz em meio às trevas. Por isso, nessa noite, nós vamos fazer essa reflexão em nossa vida, em nossa família, em nosso casamento. Como você, marido, tem tratado a tua esposa? Como você tem liderado a tua esposa? Como você tem cuidado da tua família? Você, esposa, como você tem feito mesmo com o teu marido? Como você tem cuidado dele, tratado dele? Irmãos, o que é mais importante para nós? Como nós temos cuidado dos nossos filhos? Estão largando os filhos para o governo cuidar. Misericórdia. Professores esquerdistas, ideologias, ímpios. Eles vão destruir os seus filhos. Você precisa de estar mais perto, cuidar mais de perto. Nós precisamos, irmãos, que o Senhor nos ajude. E nessa noite, em tudo que foi falado aqui, eu creio que todos nós temos algo para mudar, temos algo para refletir, temos algo para nos arrepender, temos algo para pedir a ajuda do Senhor. Senhor, me ajuda, porque eu não sei nem por onde começar. Mas graças a Deus, que em Cristo nós temos ajuda. A Bíblia diz que o Senhor não nos deixaria sós, mas que o Consolador, o Espírito Santo, estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Consolador, o Auxiliador, é a mesma palavra para a esposa. Ele viria para consolar, para auxiliar, para ajudar. Ele é o nosso ajudador, e nós precisamos de buscar a ajuda dele neste momento. Por isso eu convido a igreja a fechar os olhos, a curvar a sua cabeça. Neste momento nós tratarmos sobre a nossa família. O que você acha que vai acontecer daqui a alguns anos com a tua família, se você continuar como você está vivendo? O que você acha que vai acontecer com os teus netos daqui a alguns anos? Com os teus bisnetos? O que você acha que vai acontecer com o teu casamento daqui a 30 anos? Se continuarmos assim. Pede para o Senhor, Senhor, quebranta esse coração.